Depois de anos de um casamento aparentemente sólido, um homem se vê diante de um pedido inesperado que desafia tudo o que ele acreditava sobre amor e compromisso. À medida que tenta processar a nova dinâmica, ele é forçado a enfrentar sentimentos conflitantes, suas próprias inseguranças e o impacto dessa mudança em sua família. O que começa como uma tentativa de preservar o relacionamento logo se transforma em uma jornada de autodescoberta e reavaliação de seus limites. Quando verdades vêm à tona, ele precisa tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Esposa forçou a abertura do nosso relacionamento, mas depois se sentiu culpada. Então, eu o fechei permanentemente. Menos de uma semana atrás, eu estava rolando por este lugar e lendo algumas das histórias que alguns de vocês compartilharam. E foi então que me deparei com 3 seguidas relacionadas a relacionamentos abertos. Recentemente, tive que lidar com uma situação de casamento aberto, e acho que foi aí que fiz uma nota mental para compartilhar minha própria história. Bem, finalmente consegui um tempo para escrever tudo, então vou contar como foi. Sinceramente, eu gostaria de não ter tido que lidar com isso, mas já que aconteceu, não posso reclamar do jeito que acabou para mim. Foi o melhor cenário possível. Caso você fosse forçado a lidar com um casamento aberto. Minha ex-esposa, vamos chamá-la de Alicia, 38 anos. E eu, 37 anos, nos conhecemos na época da faculdade. Começamos a conversar apenas quando estávamos no último ano. E a partir daí, as coisas avançaram a um ponto em que começamos a sair juntos quase todos os dias. Eventualmente, percebi que gostava muito dela e a pedi em namoro. Felizmente para mim, ela disse sim na hora. E essa tem sido a história da maior parte do nosso relacionamento. Ela era formada em psicologia, e eu apreciava o quanto ela sempre esteve disposta a conversarmos sobre nossos problemas e preocupações na relação. De qualquer forma, alguns anos depois de começarmos a namorar, eu a pedi em casamento. 1 ano depois, nos casamos. E desde então, tivemos 8 anos de casamento antes de todos os problemas começarem. E sim, eu coloco toda a culpa pelo fracasso do casamento sobre ela. Nunca senti que faltava algo na nossa relação. Não éramos super ricos, mas vivíamos muito bem. Mal passávamos por dificuldades financeiras. E eu nunca subestimei isso, especialmente porque sei o quanto o dinheiro pode destruir relacionamentos. Sair para nos divertir era algo frequente, o que ajudava a manter a relação longe da monotonia. Nossa vida sexual também era ótima. Temos uma filha incrível, uma menina de 7 anos. E, para mim, era praticamente impossível dizer que havia algo de errado no nosso relacionamento. Inclusive, algumas pessoas com quem desabafei sobre meus sentimentos também não conseguiam identificar nada de errado na nossa dinâmica. Tínhamos uma relação aberta no sentido de comunicação, então eu esperaria que ela dissesse algo se houvesse algum problema. Por isso, quando ela me disse que precisávamos conversar sobre algo, eu jamais imaginaria, nem em 1000 tentativas, o que ela iria dizer. Ela nem fez rodeios. Disse diretamente: eu sei que isso pode ser um choque, mas tenho pensado muito sobre nós experimentarmos um casamento aberto. Eu tinha certeza de que tinha ouvido direito, mas precisei de quase 1 minuto inteiro sentado ali, tentando processar o que ela havia acabado de dizer e pensar em como responder a isso. Eu ainda não tinha dito nada quando ela tentou amenizar a situação. Ela disse que não tinha nada a ver comigo, que eu não era insuficiente de forma alguma, mas que ela queria um pouco mais de aventura, e que isso não era algo que apenas uma pessoa poderia proporcionar. Nesse ponto, perguntei por que não poderíamos experimentar coisas novas na cama, se era de mudança que ela precisava, mas ela respondeu que não era a mesma coisa. Fiquei em silêncio novamente, tentando entender o que ela estava dizendo. E não seria só eu, ela acrescentou. Você também poderia explorar coisas novas e ter novas experiências. Lembro o quanto me irritou o fato de que ela estava tentando pintar a situação como se estivéssemos falando sobre uma viagem à Espanha ou algo assim. Obviamente, eu sabia que o casamento aberto não seria algo unilateral, mas, para mim, a ideia era extremamente repulsiva, porque eu simplesmente não tinha o menor interesse em procurar outra pessoa. Eu estava genuinamente satisfeito com ela. Mas ficou claro para mim que, nesse aspecto, eu estava sozinho. E isso doeu. Disse a ela que iria pensar no assunto porque, naturalmente, era algo muito pesado para ser jogado sobre mim do nada. Ela pareceu satisfeita com essa resposta. E sim, eu pensei muito sobre isso. A questão é que eu não estava nem um pouco interessado na ideia de quantas mulheres eu poderia conquistar. Porque, como já disse, eu não queria isso. No entanto, sabia que, se ela começasse a dormir com outras pessoas, minha vontade de me relacionar com ela diminuiria. Eu não queria as sobras de outra pessoa. Ao mesmo tempo, por mais tolo que isso possa parecer agora,
Eu não queria perder o amor da minha vida por algo que, tecnicamente, poderia ser um arranjo de mão dupla. Tínhamos uma filha, e eu não queria estragar tudo para uma criança de 7 anos. Sentia que seria egoísmo, mas se eu acabasse ressentindo a mãe dela, isso poderia ser ainda pior a longo prazo. Continuei pensando, e em determinado momento, Alicia me procurou para perguntar se eu já tinha uma resposta. Eu disse que ainda não. Foi então que ela tentou me convencer, dizendo que isso poderia abrir espaço para termos um menage sem preocupações. Ela deu um sorriso largo, como se achasse que essa era a cartada final para me convencer. Infelizmente para ela, isso não tornou a ideia mais atraente para mim. E eu deixei isso bem claro. Acho que o que eu percebi no fim das contas foi que decidir abrir o casamento não era algo permanente. Se eu não gostasse e de alguma forma ainda quisesse ficar com ela, essa seria uma opção. Mas naquele momento, eu simplesmente não conseguia considerar a ideia de me separar dela. Só conseguia pensar na minha filha. Então, disse que poderíamos tentar. Eu não via Alicia tão feliz havia um tempo. O que me irritou foi que ela comentou brincando: eu sabia que a parte do menage te convenceria. Ela realmente achava que essa era a única razão pela qual eu aceitei? Deixei bem claro que isso não fez a menor diferença na minha decisão. Mas ela parecia não acreditar, porque ficou com um sorriso debochado no rosto. Eu simplesmente não me importei e deixei para lá. 3 dias depois, ela veio perguntar se deveríamos estabelecer algumas regras para o novo formato do relacionamento. Eu disse que estava ouvindo, já que não tinha muito o que acrescentar. Ela sugeriu que seria melhor se fôssemos abertos sobre quando saíssemos com outras pessoas. Mas eu deixei claro que não queria saber de nada. Não queria saber quando ela ia a encontros ou quando se divertia na cama com outro homem. Isso não traria nenhum benefício para minha saúde mental. Ela pareceu decepcionada e eu não fiquei surpreso. Ao longo dos 3 meses seguintes, houve alguns dias em que ela saía. No total, acho que cerca de 10 vezes. Naturalmente, presumi que em todas essas vezes, ela estava aproveitando os benefícios do relacionamento aberto. Olhando para trás, é meio triste, porque eu realmente me comprometi a não me envolver com ninguém. Estou orgulhoso de ter mantido meu lado do casamento puro, mesmo que isso significasse que eu era um grande idiota assistindo minha esposa sair para transar com outros homens várias vezes. O pior de tudo foi que ela parecia estar se divertindo muito com isso. Em certo momento, comecei a sair de casa para beber, assistir a filmes ou jantar sozinho. Nas circunstâncias em que me encontrava, percebi que isso ajudava a minha saúde mental. Pelo menos, fazia Alicia pensar que eu também estava me divertindo. Se isso a fizesse sentir um pouquinho de inveja, eu já ficaria satisfeito. Agora, antes de continuar, preciso dizer que moramos na mesma cidade que os pais dela, embora a casa deles fique a cerca de 45 minutos da nossa. Já tinha encontrado com eles algumas vezes ao longo dos anos que moramos aqui. Bem, 3 meses depois que o casamento aberto começou, os pais dela continuaram sendo pessoas absolutamente adoráveis. Então foi um encontro muito agradável vê-los por aí assim. Já fazia um bom tempo desde a última vez que os vi. Entre as gentilezas e a conversa fiada, senti que poderia estar imaginando coisas, mas percebi que a mãe dela parecia um pouco inquieta, e eu não entendia o que estava acontecendo. Perguntei se ela estava bem, e ela pareceu assustada com a pergunta. "Precisamos contar para ele", disse ela, parecendo em pânico enquanto segurava o braço do marido. Ele tentou fazê-la se calar, mas isso não ajudou em nada na forma como ela estava agindo. Perguntei o que havia de errado e, depois de uma longa pausa, durante a qual ela olhou para ele, esperando que falasse, ele disse que deveríamos ir até o carro deles para conversar. Alicia não tem a melhor relação com os pais, mas eles se dão bem o suficiente na maior parte do tempo, especialmente agora que ela é uma adulta de fato. Porém, na época em que nos conhecemos, o relacionamento era bem ruim, principalmente com a mãe dela. Acho que o fato de a relação deles não ser perfeita, ou talvez porque seus pais fossem profundamente religiosos, fez com que me contassem o que me contaram, em vez de perguntarem diretamente a ela. Ou talvez fosse porque ainda não tinham decidido como agir, e eu acabei encontrando-os no momento certo. O pai dela me contou que, alguns dias antes, haviam ido ao jantar de aniversário de um amigo, e ao saírem do local, viram a filha deles com um homem que claramente não era eu. Eles estavam se abraçando, bem de frente um para o outro. Eles estavam prestes a se aproximar quando viram os dois se beijando, por cerca de 1 segundo. Deixaram claro que tinham certeza absoluta de que era ela, e que aquele homem não era eu. No entanto, eles não sabiam como lidar com aquilo, e ainda estavam tentando decidir qual seria o próximo passo antes de eu esbarrar com eles. Era óbvio que teria sido melhor se eles tivessem buscado esclarecimento com a filha primeiro, mas acho que a sorte estava ao meu lado. Foi quando eu apenas suspirei. Eu sabia que ela não queria que os pais soubessem do nosso acordo, mas como eu poderia explicar o que eles tinham visto?
Se um casamento aberto era realmente uma ideia tão boa, então ela não se importaria que as pessoas soubessem, especialmente se isso a salvasse de uma situação horrível. Eu poderia ter deixado para ela explicar, mas havia algo satisfatório em ser o responsável por dar a notícia. Pelo menos eu conseguiria um pouco de simpatia dos pais dela. Então, sim, eu disse a eles que não era um problema porque tínhamos um acordo. Dei-lhes uma explicação básica de como podíamos sair com outras pessoas. A mãe dela pareceu confusa, mas o pai entendeu. "Você está bem com isso?" Zrenia ele perguntou, incrédulo. Eu sabia que ele era um homem como eu, que não seria fã de um arranjo desses. Provavelmente era um homem melhor do que eu, porque duvido que ele teria tolerado isso da mesma forma que eu tolerei. Disse a ele que eu não estava bem com aquilo e que não tinha aproveitado o acordo, mas que não queria colocar nosso casamento em risco, especialmente por causa da nossa filha. Ele entendeu, mas ainda parecia um pouco irritado com a situação. Conforme continuamos conversando, a mãe dela parecia começar a entender e ficou bastante angustiada com toda a ideia. Eu podia compreender como aquilo não fazia sentido para ela. O pai dela apenas me disse que falaríamos sobre isso depois, e nos despedimos. Sinceramente, achei que seria o fim daquilo, mas não. A verdadeira confusão começou quando cheguei em casa e encontrei Alicia furiosa. Ela parecia ter chorado muito. Lembro-me de ter ficado confuso e um pouco divertido quando entrei na casa e ela gritou: "Você!" Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e disse isso a ela. "Por que você contou para os meus pais?" Por quê? Naquele momento, ficou claro que, por algum motivo, eles não haviam contado a ela que a flagraram beijando outro homem em público. Talvez tenham apenas pulado essa parte e passado direto para a bronca sobre o casamento aberto. Perguntei qual era o problema e se isso deveria ser um segredo. Isso a deixou ainda mais furiosa. Ela disse que se alguém fosse contar, não deveria ter sido eu. Não era um segredo, mas eu não tinha o direito de contar tanto sobre a vida dela. Foi nesse momento que mandei ela se acalmar. Eu estava começando a ficar com raiva. Expliquei que os pais dela a viram beijando um cara em público e ficaram confusos. Se eles omitiram essa parte, não era minha culpa. Eles poderiam pensar que a filha era uma traidora ou que estava em algum casamento liberal estranho. Então perguntei a ela: "Escolha o seu veneno." Ela simplesmente começou a chorar. Eu juro que não consegui evitar. Toda a frustração com o casamento aberto tinha que sair naquele momento. Então precisei afundar a faca ainda mais. "Não era isso que você queria? Você não queria que pudéssemos dormir com outras pessoas? O simples fato de seus pais descobrirem é suficiente para destruir esses sonhos. Eu tive que contar a verdade porque você nos colocou nessa situação, não eu. Você sabia que eu não queria isso. Então não me force a proteger sua dignidade." Nesse ponto, ela estava soluçando incontrolavelmente. Eu estava tão bravo. Cada minuto extra dela chorando me deixava ainda mais irritado. E acho que perdi totalmente a paciência quando ela disse: "Eu não quero mais esse casamento aberto. Foi um erro. Eu não quero mais esse casamento. Você arruinou tudo isso porque queria dormir com outras pessoas. Se você se importava tanto com a opinião dos outros, nem deveria ter começado com isso. Quero você fora daqui em 1 hora." Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia que tinha visto um fantasma. Eu sabia que ela não esperava isso, já que aceitei o casamento aberto como um bom menino no momento em que ela quis. Eu tinha sido fraco antes, mas tive tempo suficiente para recuperar minha força e não queria mais esse relacionamento. Não conseguia mais confiar nela, nem pensar em tocá-la depois de tudo o que ela deve ter feito. Ela continuou perguntando se eu estava brincando e continuei repetindo que não. Ela só acreditou quando me seguiu até o quarto e me viu começando a empacotar algumas coisas dela. Eu não ia sair da casa para ela. Era minha. E eu faria com que ela saísse. Demorou muito mais do que eu queria, porque ela estava em total negação. Mas no fim das contas, empacotei seus itens essenciais e os coloquei na varanda. Já passava da 1 hora da manhã quando coloquei ela em um Uber para a casa dos pais. Ela poderia ir para um hotel, mas gostei da ideia de ela ter que encarar as últimas pessoas que queria ver naquele momento. Ela voltou na semana seguinte com os pais. Fiquei feliz que trouxeram mais gente, pois havia mais coisas para levar, mas parecia que tinham outra ideia. Seus pais, relutantemente, imploraram por ela. Eu podia ver que ainda estavam decepcionados com o casamento aberto, mas tentaram o melhor para ajudá-la. Mas minha decisão estava tomada. Entreguei-lhe um envelope pardo. Quando ela abriu, começou a chorar. Servi os papéis do divórcio bem na frente dos pais dela. A partir daí, nossa comunicação foi ficando cada vez menor, até os trâmites do divórcio. No fim,
Ela fez questão de tornar tudo o mais difícil possível. Queria a casa acima de tudo, mas eu não permitiria. Apesar de tudo, consegui manter minha casa. Ainda estou pagando pensão, o que é péssimo, mas prefiro isso a estar preso a alguém que destruiu minha confiança. A vida é curta demais para ficar com alguém assim. E sei que, em algum momento, estarei completamente curado. Há coisas melhores por aí.